26 e 27, e Lucas capítulo 22 e 23, dentro do mesmo assunto. Então, nós vamos começar a leitura por Lucas, mas o desenvolver da mensagem vai começar pelo livro de Mateus capítulo 27, tá? Mas eu quero fazer uma leitura antes do capítulo 23 de Lucas, o evangelista Lucas. Aí depois que você abrir, eu quero fazer uma pergunta aqui, simples. Lembra que no começo do culto que eu falei que ia fazer uma pergunta? Se você quiser colocar um título nessa pregação, a última chance, a última oportunidade. Amém? Se você não tem Bíblia, irmão, procura adquirir uma. Se você não tem no celular, baixe uma. Apesar que eu prefiro assim, ó, tradicional, de papel, que aqui você lê, você marca, que a minha Bíblia é toda grifada, sabe? Eu gosto da moda antiga. A do celular eu uso bastante também para mim ver outras versões, o que o significado tem. Então eu te aconselho a você ter uma Bíblia de uma linguagem assim mais tradicional. Deixa eu te dar uma orientação. Tipo assim, uma revista corrigida, que é a mais tradicional de todas, igual do pastor João César Agnese, ou revista e atualizada igual a minha, que é um pouquinho mais explicativa, mas está dentro ali do original. E você tem uma Bíblia de estudo, para você de repente acompanhar na sua casa, estudar, ou trazer mesmo para o culto, sabe? Tenha mais de uma. Quando você estava no mundo, você bebia, você investia no reino das trevas. Agora você pertence à luz, então você vai investir no reino da luz. No que depender de você, as casas publicadoras, as livrarias vão prosperar, porque você vai adquirir Bíblias, bons livros. Você vai investir mais na cabeça do que no estômago. Capítulo 23 de Evangelho segundo escreveu Lucas, vocês acharam? Já está gravando já, Valdomiro? Tá bom. Versículo 27 em diante, por favor. Seguia-o numerosa multidão do povo, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando para elas, disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós mesmas, pelos vossos filhos. Porque dias virão em que dirá: bem-aventurado as estéreis, que não geram e nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se em lenho verde eles fazem isso, o que será então num lenho seco? Jesus está falando um provérbio. Se eles estão batendo em mim, fazendo isso comigo, vocês não imaginam o que eles vão fazer com vocês. Versículo 32 que eu quero te chamar a atenção, preste atenção. E também era levado outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ou Caveira, ali o crucificaram, bem também como os malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. Contudo Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, repartindo as vestes deles, de Jesus, lançaram sorte. Amém, gente? Pai, diante de nós está a Tua palavra, que é fiel e verdadeira, não pode mentir. Que ela produza em nós tudo aquilo para o qual ela está sendo enviada. Fala conosco, Senhor. Venha nos instruir e provoque temor aos nossos corações, ó Senhor, para que nós venhamos ter a consciência que hoje nós estamos aqui, mas amanhã podemos não estar, e oxalá que nós estivéssemos em Tua presença. Ministra aos nossos corações, em nome de Jesus, todos digam amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que eu tinha esquecido de fazer, ou de propósito. Tem alguém aqui conosco pela primeira vez? Como é que é o seu nome, querido? Otávio. Seja bem-vindo, Otávio. Obrigado, já nos ajudou na bateria hoje,
Pode vir mais vezes, está recebendo já um convite antecipado. Você, amado irmão, como é que é o seu nome, querido? Elton. Seja bem-vindo, Elton. Sinta-se em casa, vocês estão na casa do Pai. Amém? Tem mais alguém pela primeira vez? Não? Deixa eu fazer uma outra pergunta agora. Quem está aqui pela última vez? Quem está aqui pela última vez? Você não sabe, né? Sabe por que você não sabe? Porque você não tem um domínio sobre isso. Então talvez a chance que você está tendo agora, você talvez não vai ter nunca mais. Eu vou deixar para ir para a próxima Santa Ceia. Mas se você não sabe se esse culto é o último seu, a gente tem que ser realista que a eternidade está mais próximo do que nós imaginamos. Outro dia eu vi um parabenizar de um aniversário de um pouco diferente. Como assim, pastor? Que a pessoa falou assim: eu quero te desejar a você toda a felicidade do mundo em menos um ano de vida que você tem. Porque nós não festejamos um ano novo, nós festejamos um ano menos. Que cada aniversário que nós fazemos, cada dia que se passa, nós estamos mais perto da eternidade. Só que nós não pensamos isso. Quem tem certeza que vai morrer um dia, diga amém. Você já foi numa funerária experimentar o caixão, não foi? Ué. Vai lá tirar uma selfie, uma foto, vê se isso aqui ficou legal. Porque é algo que nós vamos usar, mas ninguém quer usar. Mas o corpo é de menos. Agora, pergunta com amor para a pessoa que está próxima a você: onde você vai passar a eternidade? Não, mas com todas as letras, né? Eternidade, não. Eu sei que causa temor, com todas as letras. Onde você irá passar a eternidade? Se a sua resposta foi, eu sempre falo isso, se a sua resposta foi: pastor, só Deus sabe, você pode procurar no meio do culto, no final do culto, que eu sei, eu te conto. Não é só Deus que sabe, não, eu sei também. Se você não sabe aonde vai passar a eternidade, eu sei. Você me procura no final do culto que eu vou te falar. Aí você vai ficar sabendo. Nós vamos ler aqui depois. Marca aí com essa fitinha da Bíblia aqui. E vá em Mateus capítulo 27, que eu quero falar de 4 personagens rápidos, que nós vamos tomar a Santa Ceia. É uma palavra para trazer informação, pastor. Não só informação, mas também direção. Para que a gente, cada atitude que a gente for tomar, a gente venha pensar que pode ser a última. E aí? E aí? Então eu vou falar de alguns personagens que não tiveram o privilégio de andar do lado de Jesus, mas tiveram uma chance, tiveram uma oportunidade. E de outros 2 personagens que andaram, 2 apóstolos que andaram com Jesus e tiveram a chance, a oportunidade, mas um destino totalmente diferente. E não depende de Deus, depende de nós. Porque nós temos que aproveitar a oportunidade que nós temos hoje, inclusive de conhecer a palavra de Deus. Eu falei no domingo passado para você umas dicas, mas você faz se você quiser, porque nós somos livres. Às vezes da forma muito sincera de ser, talvez atrapalha, mas é bom, porque nos dá uma consciência tranquila. Por exemplo, existem pessoas que não se apegam com firmeza às coisas de Deus. As coisas de Deus sempre é muito trabalhosa, fica em segundo plano. Eu não consigo entender um crente fiel faltar de um culto de Santa Ceia, não consigo entender mesmo, exceto se está internado no hospital, mas a gente vai levar. Porque o que pode ser mais importante? Aí, amanhã ou depois, Deus não amaldiçoa ninguém, tá, irmãos? Porque Deus é o nosso Pai. Mas a pessoa sai debaixo da proteção do Altíssimo. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É eu que tomo a decisão se eu vou ficar debaixo da proteção de Deus ou debaixo da minha própria proteção. Aí com meus atos eu saio debaixo da proteção de Deus, eu fico vulnerável a Satanás, e ele quer me arrebentar, ele pá, aí a pessoa vem correndo na igreja: ô pastor, ora porque está tudo dando errado. Irmãos, é questão de inteligência. Se fosse só uma oração, não existiria problema no mundo. Gente, é só pensar, não precisa ser espiritual para chegar a uma conclusão dessa. Aí eu, para ser honesto, falei: irmão, não adianta orar. Ah, pastor, você não ora se a gente não foi no culto? Não é isso. É que não adianta.
É mais do que isso. É lógico que você vai encontrar de uma porção de gente que talvez não tenha compaixão ou amor pela sua alma. Eu vou orar e Deus vai te responder. Mentira, não vai. Não vai. Essa pessoa talvez não vai ser honesta contigo porque quer seduzir o seu coração, quer atrair você para tal igreja A, igreja B. Então você vai ver pessoas, por exemplo, Lucas capítulo 16, que morreu aquele rico. Eu estava ouvindo essa mensagem hoje pela manhã. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Você teve a oportunidade. Nós falamos outro dia aqui. O Lázaro estava na sua porta, pregando para você, mas você fazia festa todos os dias. Qual que é o problema, pastor, de fazer festa todos os dias? Nenhum. O problema é não lembrar do Senhor. As festas não deixaram você congregar. As festas não deixarem você servir ao Senhor. Esse é o problema. Você consegue compreender isso, sim ou não? Mateus capítulo 27, vamos ver um cara aqui, que teve uma chance. Jesus está diante de Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. Capítulo 27, eu vou ler alguns versículos assim pontuais, versículo 19. Estando ele, acharam, gente? Estando ele no tribunal, o que aconteceu? Sua mulher mandou avisá-lo. Repete comigo, avisar. Ou depende da tradução, dizer-lhe: olha, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho eu muito sofri ao seu respeito. Pilatos está sendo avisado, ele está tendo uma oportunidade. É lógico, pelo movimento que Jesus causava, de uma forma ou de outra, ele ouviu falar de Jesus. Só que agora ele está recebendo uma mensagem clara. A sua própria esposa, talvez naquele momento do tribunal, ela não tinha acesso até a ele, ela não podia comparecer ali, que ele está no tribunal, ele está julgando. Ela de repente falou para algum soldado, um centurião, um comandante, um soldado, fala: você tem que dar um recado para meu marido. Mas ele está no julgamento, mas é muito importante. Ele tem que ser avisado. Avisado sobre o quê? Para ele tomar cuidado com essa pessoa aí que ele está julgando, com esse justo. Ela sabia que ele era justo, então tinha informações. Por quê? Eu não dormi essa noite. Deus não deixou eu dormir, Deus mostrava em sonhos. Então essa informação chega até ele. Aí, no momento crucial da vida dele, porque depende do ambiente que você está, você não age com verdade, você age assim na política da boa vizinhança. Por exemplo, hoje não acontece isso mais, mas eu me lembro, na minha juventude, que não faz tanto tempo assim, parece que foi ontem, eu me converti, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Na verdade ele me resgatou, eu tinha 18 anos, então era difícil, irmãos, sabe, naquela época. Então a gente depende do ambiente que frequentava, um lugar ou outro. Aí tinha aquelas garotas bonitinhas, na igreja estava escassa, irmãos. Hoje melhorou muito, graças a Deus, mas na época assim, a matéria-prima feminina era muito escassa. Os jovens daquela época sabem disso. Então a gente, no ambiente que frequentava assim, a moça toda bonitinha: você é crente? Eu estou indo. A gente não confessava que era crente, o ambiente constrangia a gente. Então, de repente, do ambiente que você frequenta, pelos nossos atos, deixa eu me incluir, a gente não pode nem falar que é crente, porque a gente envergonha, porque de repente a gente está fazendo aquilo que o que não é crente está fazendo. Vocês entendem? Pilatos não era qualquer um, era um cara influente. Então qualquer decisão que ele tomasse ia mexer com muitos. As pessoas poderiam não honrá-lo, desrespeitá-lo, sei lá, aconteceu uma porção de coisas. Aí acontece exatamente isso no versículo 22, que ele está querendo saber a opinião do povo. Esse é o grande erro. Quando você tem revelação da verdade, mas você quer tomar atitude em cima daquilo que o povo quer. Quantas vezes a gente faz isso, né, gente? Para agradar terceiro, a gente deixa de viver uma verdade. Para agradar A, B, C, seja quem for, a gente deixa de viver uma verdade. Aí o versículo 22, então perguntou Pilatos. O que ele pergunta? Me ajuda aí. O que eu faço então com Jesus, chamado Cristo? Ou seja, ele tem a oportunidade da vida dele, ele não sabe
o que ele vai fazer. Jesus está diante de você. O que você vai fazer? Aí você não tem a resposta, pastor. O que eu faço? Convida ele para entrar no seu coração e dirigir a sua vida. Convida ele para tomar conta da sua vida, para te dirigir a partir de agora. Hoje é um dia de recomeço, de novas atitudes. Fala para ele quem é você. Na verdade ele conhece, ele só quer saber da honestidade do nosso coração. Lembra quando o anjo do Senhor perguntou para Jacó, qual que é o seu nome? Você acha que ele não sabia? Sabia. Na verdade estava perguntando para Jacó, quem é você? Olha, eu sou um cara que cheguei com a mão na frente e atrás, diante do meu sogro Labão, fiquei 20 anos lá, estou rico, estou próspero, estou abençoado, só que eu estou indo para encontrar meu irmão, ele está vindo com 400 homens armados e eu estou com medo. Mas quem é você? Eu sou um cara que engano e sou enganado. Eu enganei meu pai, passando-se por meu irmão, fui enganado pelo meu sogro, no meu salário 10 vezes, na esposa ele trocou. Eu estou cansado de viver assim, de enganar e sendo enganado. Quem é você? No dia que ele abriu o coração e falou, eu sou Jacó, falou, então você vai ser Israel, você vai ser um príncipe, porque como príncipe você lutou com Deus. Não importa quem eu seja hoje, importa em quem Deus quer me tornar ainda hoje. O que eu faço com Jesus chamado Cristo? Pergunta para a pessoa que está falando, e você vai fazer o que da sua vida? Você vai aproveitar essa chance? Você vai aproveitar essa oportunidade? Você não tem que provar nada para ninguém, você não tem que ficar postando foto do seu casamento para mostrar que Deus restaurou. Você não tem que dar satisfação. Você não tem. Por que a gente posta tantos, mostra tantos? O que está comendo, o que está bebendo, o que está vestindo, aonde está passeando, que isso? Porque a gente tem que sempre mostrar alguma coisa para alguém. A gente, inconscientemente, a gente é carente, quer dar uma satisfação, e esse é o nosso erro. Jesus acabava de operar um grande milagre, ele falava para o pessoal, não conta nada para ninguém. E diz as escrituras em João, ele não aceitava a glória de homens, porque ele sabia quem era o ser humano. E o que nós mais queremos é like, é aplauso, é dedinho para cima, aplauso de seres humanos. Por quê? Porque nós não conhecemos os seres humanos. Repete comigo o seguinte, fala assim, Pilatos teve a chance da vida dele, não aproveitou. Ele não sabia o que fazer. Volta lá em Lucas, onde nós lemos, que eu vou falar agora dos dois malfeitores. Capítulo 23. Depois eu vou voltar em Mateus, tá, gente? Marca Mateus também. Eu li com você do versículo 27 ao versículo 34. Eu não sei se te chamou a atenção, os filmes que a gente assiste da Paixão de Cristo, na Via Dolorosa, quem que está passando na Via Dolorosa? Só Jesus. Mas, na verdade, não. Era Jesus e os outros malfeitores. Eram 3. Porque os 3 iam ser crucificados, condenados à morte. Então no percurso, repete comigo o seguinte, fala assim, no percurso, eles tiveram oportunidade, menos que por um pouco, conhecer Jesus. Eles andaram um pouquinho com Jesus. O malfeitor, depois que é crucificado à direita e à esquerda. Então, eles ouviram, por exemplo, o versículo 28, que eles estavam ali na mesma via. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas chorai antes por vós mesmas e para os vossos filhos. Eles ouviram isso. Chora por mim não, carregando a cruz lá, vocês têm que chorar por vocês. Se eles estão fazendo isso comigo, vocês não imaginam o que vão fazer com vocês. No ano 70, 37 anos, mas depois disso aqui, Jerusalém é destruída pelo general Tito. E ele fala, daquele dia era bom se as mulheres fossem estéreis, que não tivessem filhos, de tanta dor. É um ato profético também, é uma palavra profética também, que vai acontecer na grande tribulação.
No versículo 34, mas eles ouviram isso aqui também, mas eles diziam: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles ouviram isso, Jesus perdoando aqueles que não mereciam receber. Repete isso comigo, fala assim: Jesus perdoando quem não merecia receber perdão. Quando eu recebo algo que eu não mereço, o que é isso? Graça. Então eles viram ali a manifestação da graça de Deus. Mas aí existem duas vozes sempre falando. O versículo 35, porém o povo, versículo 35, porém o povo ali e tudo observava, também as autoridades, o povo e as autoridades, zombavam dizendo: ele salvou os outros, a si mesmo se salve. Se é de fato Cristo de Deus, o escolhido, salva-se. Igualmente, os soldados escarneciam, e aproximando-se trouxeram vinagre, dizendo: se é tu, rei dos judeus, salva a ti mesmo. Também sobre ele estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraica, gregas, latim e hebraica: este é o rei dos... Preste atenção a partir de agora. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: o quê? O que, gente? Você não é o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós? Por que ele está falando isso aqui? Porque ele está sendo influenciado por todos. Jesus do lado dele, ele não aproveita a oportunidade de ser influenciado por Jesus. Ele está falando justamente o que a multidão está falando ou quer ouvir. Irmãos, você está falando aquilo que Jesus quer ouvir, ou você está falando aquilo que a multidão quer que você fale? O meu problema, deixa eu repetir, o seu problema é querer agradar os outros e esquecermos de agradar a Deus. Esse é o nosso problema. Você não vai conseguir agradar todo mundo, então procure-se e se preocupe em agradar ao Senhor. Uma aliança profunda com Deus. Ele está falando justamente o que os soldados, os influentes, sabe, os influenciadores, hoje tem os influenciadores digitais. Quem que está te influenciando? O versículo 40, respondeu porém o outro, e repreendeu dizendo: você não teme a Deus, mesmo estando sobre a mesma condenação, rapaz? Nós, na verdade, com justiça recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas esse daí, ele não fez nenhum mal. E ele acrescentou: o quê? Jesus, Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Ele está sendo influenciado por quem? Por um homem. Ele está aproveitando a chance da vida dele. Ele não se importava o que os outros iam pensar dele. Um trouxa acreditou nele. Um trouxa acreditou no charlatão. O trouxa morrendo está acreditando mesmo. Mas ele não queria agradar ninguém. Ele queria aproveitar a última chance, a última oportunidade que ele estava tendo. O que Jesus responde para ele? Leia vocês versículo 43. Jesus respondeu e disse: em verdade eu te digo que hoje você vai estar comigo no paraíso. Já trouxe uma mensagem aqui uma vez, não sei se vocês se recordam. Imagina aqui Jesus no meio, um ladrão à sua direita, outro ladrão à esquerda. A distância que Jesus tinha de um, tinha do outro, a mesma distância. Tudo igualzinho aos dois. Oportunidade, está do lado, tudo igual, mas destinos totalmente diferentes. Então, a presença de Jesus está diante de nós, mas o que vai fazer toda a diferença, principalmente na eternidade, é se eu vou aproveitar essa oportunidade de estar perto dele ou não. Se eu vou aproveitar essa chance de ouvir essa palavra ou não.
se eu vou aproveitar essa oportunidade de estar ouvindo essa mensagem e jogar ela para dentro do coração ou não. Porque a pessoa fala, mas Jesus está perto de mim, eu sei, mas e qual é o seu comportamento? Ele está perto de você? Amém. Jesus estava perto desse cara aqui, mas ele estava preocupado com o quê? De sair daquela situação e levar a vida que ele estava vivendo. É isso que você quer? Que Deus só mude uma situação sua? Qual que é a sua motivação? Que Deus só conserte o seu casamento? Você não está errado, talvez não, porque é isso que estão oferecendo por aí. Não oferece uma nova vida, não oferece a vida eterna. Hoje não pode se falar mais de pecado, está tudo se tornando pecado. Se nós falarmos de homossexualismo, somos talvez perigoso ser presos. Nós não podemos mais denunciar o pecado, é homofobia, tem nome. Daqui a um dia nós não podemos falar contra a pedofilia, prostituição, adultério, não vamos. E de quem que é a culpa? É a igreja, porque a igreja era para ser luz, era para clarear onde está escuro, mas a igreja não influencia mais. A igreja são influenciados, porque Jesus, em Mateus 9, ele diz, eu vejo esse povo desesperado, cansados, porque eles parecem ovelhas que não tem pastor. Não tem um norte, não tem uma direção. Então você percebeu que não é a distância de Jesus que está do pecador? Você percebeu que não é o fato de Jesus estar perto ou não? Porque eu falei de Pilatos, desse cara aqui, que estava do lado de Jesus, e mesmo estando perto da morte, não aproveitou a oportunidade. Mas o que o Senhor está falando hoje não é com Pilatos, não é com esses malfeitores, Ele está falando comigo e com você. Nós vamos sair daqui de que forma? Querendo agradar gregos e troianos? Ou sair aqui na preocupação de agradar ao Senhor nosso Deus? Deixa eu falar rapidamente em 2 apóstolos. Mateus, capítulo 26. Aleluia. Não vou me deter muito. Eu quero só pegar alguns detalhes com você aqui que é muito importante. Mateus capítulo 26. Versículo 21 ao 25. O 20 é a última Santa Ceia. Estava num culto igual a esse, com menos pessoas naturalmente. Chegada a tarde, pôs-se à mesa com os 12 discípulos, certo, gente? Versículo 20. Acharam? Mateus 26, 20. Enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo, o quê? Que um dentre vós me trairá. Um dentre vocês vão me trair. Olha o versículo 22. Como que está na sua Bíblia? E eles quem? Os apóstolos, discípulos. Muitíssimos contristados, é isso que está na sua Bíblia? Começaram, o quê, gente? Um por um, o quê? A perguntar, porventura sou eu, Senhor? Então quando Jesus, ele alerta, ele avisa, repete comigo o seguinte, fala assim, antes de qualquer coisa, o Senhor nos avisa. O Senhor sabia quem que era o cara aqui ou não? Mas o que ele não está acusando ninguém, ele está dando uma chance, ó gente, um dentre vocês aqui vai me trair. E um a um, olha o versículo novamente, 22, e eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar. O que eles perguntaram? Como é que está na sua Bíblia aí? Me ajuda aí. Sou eu o quê? Sou eu, Senhor. 11 perguntaram isso. O 12º não perguntou dessa forma. Mas o que me causa assim, entre aspas, espanto, estranheza, sabe o que é? Que não é o Judas que se sentiu acusado. Quem que se sentiu acusado? Todos. Porque todos sabiam quem era. O Pedro era fácil, gente. Não, o Pedro era muito difícil de lidar, irmão. Jesus, numa certa ocasião, apontou o dedo no nariz dele, para trás de mim, Satanás. Quem estava ouvindo a conversa de longe, não sabia do contexto, nossa, chamou ele de Satanás. Mas nós sabemos que Jesus chamou aquele que estava usando ele.
O Tiago e João, numa certa cidade samaritana, Senhor, só quer que a gente ore dessa fogo do céu e consome todo mundo. Jesus falava: que espírito que vocês têm? O Tomé tinha uma dificuldade monstro de acreditar nele. Vocês entendem? Em outras palavras, todos nós temos fraquezas. Um por um sou eu. Mas tem um cara aqui que fala um pouco diferente, versículo 25. Então, 25, como é que está na sua Bíblia? Judas, o que traíra, perguntou: acaso sou eu? Sou eu o quê? Rabi, o que é Rabi? Ele não conseguiu chamar de Senhor? Não, o único que chamou de professor. Sou eu, professor. Sou eu, mestre. Os outros chamaram de Senhor o quê? Dono, meu tutor. Ele já está dando a letra. Mas mesmo dando a letra aqui, ele está tendo uma oportunidade, uma chance. Olha que chance monstro, ele está sendo avisado. Olha que chance monstro que ele vai ter aqui, no versículo 47, tem um título na sua Bíblia, no versículo 47 tem um título na sua Bíblia? Tem? Qual que é o título aí? Jesus, o que acontece? E aonde que acontece isso? No jardim do Gete? Então vamos ver como é que acontece, versículo 49, e logo aproximando-se de Jesus, disse-lhes: salve, mestre. Quem chama Jesus de mestre mesmo? O Judas. Ele não consegue chamar de Senhor. E o beijou. Cuidado com os beijos que você está ganhando, tá, irmão? Ô Glória, tem que tomar cuidado com os beijos. Ah, Jesus amado mesmo. Oh, cuidado, abre esse olho aí. Versículo 50. Jesus, porém, lhe disse. O que Jesus disse? Amigo, o que tem mais? Amigo, para que vieste? O que ele está tendo aqui? Uma oportunidade. Se ele simplesmente se lança aos pés e fala: eu errei, eu te traí, eu falhei, eu te entreguei, eu te vendi, eu te troquei, o que será que teria acontecido? A gente trai o Senhor todos os dias. O problema é que a gente não tem coragem de olhar nos olhos dele e falar: eu te traí, eu te vendi, eu negociei a minha fé, eu não fui fiel, eu deixei os meus desejos, as minhas vontades falar mais alto do que a voz do teu Espírito no meu coração. Sempre quando o Senhor pergunta o que você quer, o que você veio, Adão, o que você fez, Jesus não consegue, o Senhor não consegue nos acusar, mas toda vez Ele nos dá uma chance. Você vai ser Jesus para alguém agora, você vai fazer igual eu vou fazer para minha irmãzinha aqui. Amiga, por que você veio? Pergunta para mim. Pergunta para alguém. Por que você veio? Ele sabe que você traiu, ele sabe que você pecou, ele sabe, mas mesmo sabendo, ele falou para o Espírito Santo: leva ele, leva ela hoje lá. Eu quero fazer uma pergunta para ele, quero fazer uma pergunta para ela: o que você vai fazer? Para que você veio? Jesus sabia o que Judas foi fazer ali? Jesus já tinha avisado lá atrás que ele seria entregue. A hora que Judas beijou, ele já sabia de tudo. Então por que ele está perguntando: amigo, por que você veio? Ele está dando uma oportunidade. O que me causa bastante estranheza e temor, eu vou ler, mas eu vou explicar depois que eu falar de Pedro em rápidas palavras. Capítulo 27, versículo 1. Ao romper do dia. Então você percebe que Jesus estava no começo de entardecer, tomando a Santa Ceia. Vamos imaginar que ele, sei lá, 6 horas, 7, 8, às 9 horas vai para o Getsemane, fica orando. Gente, preste atenção. Ele fica orando e ele é preso. Ele é preso, ele é entregue para o Sinédrio.
Então a madrugada inteira ele é espancado, mas eles não tinham poder de crucificar Jesus. Aí o que acontece ao romper da manhã? Preste atenção. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em consenso contra Jesus para fazer o quê? Para matarem. E amarrando, levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Por quê? Porque eles não tinham poder de condenar a morte. Mas olha o que vai me causar temor. Olha o versículo 3. Leia, o Raquel Magnese, na sua versão, que depois eu vou ler de novo. O que está escrito? Eu vou ler de novo. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, preste atenção, tocado de remorsos, devolveu a 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e os anciãos, dizendo: eu pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso agora é um problema. Pergunta para mim, pastor, o que te causou espanto nessa passagem? Que Judas estava presente. A Bíblia diz que todos se afastaram, mas diz aqui, então Judas, o que traiu, vendo que Jesus foi condenado, ele viu, ele estava acompanhando, ele estava perto. Versículo 1 do capítulo 27, ao romper do dia, está amanhecendo, ele beija Jesus à noite, lá na madrugada, levam Jesus para o Sinédrio, e ele de uma forma ou de outra, ele está acompanhando, ele está vendo. Eu anotei aqui alguma coisa, possivelmente estava perto, possivelmente acompanhou o julgamento, possivelmente ali torcendo para Jesus ser absolvido, o coração apertado, e talvez, por que eu não aproveitei aquela chance que eu tive algumas horas atrás? Ele está perto, ele viu, mas o problema, qual que é o problema? Que ele desistiu. O versículo 6. Não, o 5. Então Judas, o que tem? Atirando para o santuário as moedas de prata, aquilo que era precioso para ele, perdeu o valor, que ele vendeu por causa de dinheiro. Diz a Bíblia o seguinte, diz aqui a Escritura, ele retirou-se e ele foi se enforcar, ele desistiu. O problema é quando a pessoa desiste, quando ela para de lutar. Eu vou falar da desistência mais grave, que é a pessoa pensar em suicídio. A pessoa ela não quer morrer, ninguém quer morrer. Até o Elias, que pedia a morte, ele estava correndo da Jezabel. Por que ele estava correndo de Jezabel? Porque ela queria matá-lo. E o que ele estava pedindo para Deus? Ele não precisava nem pedir, era só ele ficar quietinho onde que estava, que o desejo dele. Mas ele queria morrer? Na verdade, ninguém quer morrer. O que a pessoa quer de fato? Ela quer matar o problema. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: não desista. Enfrente o problema. O problema do Judas é que ele desistiu. Eu vou ler alguns versículos em Lucas capítulo 22, se você está com a Bíblia marcada lá, vai lá, mas eu quero terminar aqui, preste atenção que eu quero te mostrar um negócio. Capítulo 22 de Evangelho segundo escreveu Lucas, nós vamos tomar Santa Ceia já já. Olha o versículo 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para peneirar como trigo, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, tu quando te converteres, ele não era convertido, quando você mudar, converter fala de mudar, cambiar, você é crente, mas você não mudou nada, mas quando você mudar, você fortalece os teus irmãos. 33, ele porém respondeu, Senhor, eu estou, esse é o erro que nós cometemos, achando que está pronto, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e se necessário for a morte, mas Jesus disse, afirmo-te Pedro, que hoje 3 vezes você vai me negar que me conhece, antes que o galo cante. Quando você vai no versículo 54 ao versículo 62,
No versículo 54, então prendendo Jesus, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro está seguindo de longe, possivelmente perto de Judas. Lembra que Judas estava seguindo também? Que viu a hora que foi condenado? Possivelmente um vendo o outro, e os dois cometeram pecados semelhantes. Um traiu e o outro não traiu ainda. Possivelmente Judas viu isso aqui, ó. E quando acenderam o fogo, estava frio, 55. No meio do pátio, e juntos se assentaram. Pedro, ao erro que ele cometeu, ele foi assentar no meio do pessoal. Lembra que eu falei para você que as influências, às vezes, a gente querendo agradar quem está em volta, desagrada a Deus? Entremente. Versículo 56, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando nele os olhos, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, eu não o conheço. Judas possivelmente viu Pedro negando, porque Judas estava acompanhando e viu quando Jesus foi condenado. De uma forma ou de outra, observando. Ele não nega uma vez só não, irmãos. Ele vai negar de novo. Versículo 58 diz: pouco depois, outro disse: você também é um deles. Pedro, porém, protestava: homem, eu não sou. Você está maluco? Você está doido? Versículo a seguir, tendo passado cerca de uma, outro afirmou, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele. Olha o jeito dele, ele é galileu, pô. Ele fala glória a Deus, ele fala aleluia, ele fala misericórdia. Mas Pedro insistia. Insistia em quê? Insistia em quê, gente? Homem, eu não compreendo o que você está dizendo. Logo estando ele ainda a falar, o que acontece? Talvez Judas viu isso. Judas talvez pensou o seguinte: eu não estou sozinho na situação, eu traí. Mas o outro está negando que o conhece. Mas tem umas atitudes diferentes que eu quero enfatizar com vocês aqui. O versículo a seguir faz analogia isso aqui com 27 de Mateus, tá? Eu quero que você trabalhe a sua mente. O versículo 41, mas Pedro insistia: homem, não compreendo. O versículo 61, então voltando o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como tinha dito: hoje 3 vezes você vai me negar antes que o galo cante. Então preste atenção, eles estão dentro do sinédrio, e o Pedro está lá fora, tentando fogo, olhando o que está observando lá dentro. Possivelmente o Judas por ali. Ele está saindo do sinédrio e sendo entregue ao governador. O Pedro nega pela 3ª vez. Nesse meio que Jesus é dado o veredito, nós vamos matar ele. Lembra que o Judas viu que ele foi condenado? Então, no mesmo instante, a hora que sai ali, que Jesus passa ali, Jesus possivelmente viu Judas. Mas com certeza você leu comigo aqui que Jesus fixando os olhos, então voltando o Senhor fixou os olhos em, não falou nada, só olhou para ele. Eu não te avisei, você não estava pronto. Eu não falei que eu intercedi por você, mas olha o comportamento. Então Pedro, saindo dali, o que ele foi fazer? O Judas saiu dali e foi fazer o quê? Nós estamos diante do Senhor, como alguém que traiu, como alguém que negou. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos olhar nos olhos do Senhor e lembrar da palavra dele, que ele falou quem a gente era, que ele nos conhece muito bem. E você leu comigo aqui o versículo aqui, ó. Então Pedro saindo dali, é necessário sair dali. Sair dali significa o quê? Mudanças. Sair dali e chorar amargamente. O que significa chorar amargamente? Reflexão. Sair dali e não desistir de si mesmo. Não é desistir do Senhor, é não desistir de você. Profetiza sobre a vida de alguém, diga: você não pode desistir de você. Você tem que continuar. Eu falei que queria terminar no 27, algo que eu já falei, mas só para você ver que está escrito. Abre no capítulo 27. Se você tiver no smartphone não vai dar certo, porque eu vou ler com você o último versículo do 26. Olha o que está escrito no último versículo do capítulo 26 de Mateus. Acharam, gente? Acharam, pessoal? Então Pedro se lembrou da palavra que ele tinha dito: antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Ao romper do dia, todos os principais, olha o versículo 1,
sacerdotes, anciãos do povo, entraram em consenso para matar a Jesus, amarrando, levaram e entregaram ao governador. 3, Judas, que o traiu, viu. A questão é o que nós vamos fazer depois. Um desistiu. Falei, eu traí sangue inocente, mas não teve coragem de enfrentar. Ele achou mais fácil preparar uma corda e se matar. O outro, eu vou sair daqui, eu vou mudar. Eu não vou desistir de mim. Eu lembro de toda a palavra que ele me disse. Ele não falou só que eu ia negar. Ele falou que tinha uma obra na minha vida. Ele falou que ia me transformar. Ele olhou para mim e falou, você é uma pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Eu não vou desistir daquilo que ele tem para realizar por intermédio da minha vida. Feche a sua Bíblia, reclina a sua cabeça. Pessoal do louvor, não é hora do intervalo do recreio não, tá, irmãos? Eu quero que você recline a sua cabeça, porque a palavra foi ministrada. A questão, eu vou tomar o exemplo de Judas e vou tentar o caminho, entre aspas, da desistência. Ou eu vou enfrentar e vou lembrar da promessa de Deus sobre a minha vida e vou lutar. O que você vai fazer? É para você refletir, irmãos. Porque todos tiveram chances, todos tiveram oportunidade. Eu falei, talvez hoje seja seu último culto, ou o meu. A gente não sabe. Mas existe uma eternidade diante de nós. E o que nós vamos fazer? Você vai desistir? E você esqueceu de toda a palavra profética que o Senhor já liberou sobre a sua vida? Que Ele tem um plano para realizar por intermédio de você? Foi Ele que te separou, foi Ele que te consagrou, foi Ele que te ungiu. Vamos lá? Bendito seja teu nome de eternidade a eternidade. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que chorar, se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, vou fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Mais uma chance igual a essa, talvez eu não tenha. Levante a sua voz e cante. Fala isso com o Senhor Jesus. Oh, eu quero estar
Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance, eu quero nascer. Oh, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer, eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Vocês, eu quero nascer do teu Espírito. Cante. Eu quero fazer tua vontade, fazer tua vontade, que a seja. Fala com o Pai nesta manhã que você não vai desistir. Fala com o Pai, eu não vou me enforcar, eu não vou abrir mão. Eu lembro do que o Senhor falou para mim, que eu seria uma pedra, que eu seria uma rocha, que eu seria um pedacinho do Senhor. Eu lembro que o Senhor falou que eu seria um pedacinho teu, e através da minha vida, vidas seriam edificadas. Eu edificarei. Você foi escolhido não para desistir, você foi escolhida para edificar. Eu lembro da tua palavra quando disse: tu és uma pequena pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar. Você lembra o que o Senhor falou no seu coração? Então não desista. Vamos juntos. Vamos desistir não. É que você só fica lembrando das coisas ruins. Você só fica lembrando que você traiu. Você só fica lembrando que você negou. Esse é o problema. Para com isso. Lembra que você é um pedaço dele. Lembra que você é um pedaço dele, que ele falou que através da sua vida ele vai edificar, ele vai construir. Não permita o diabo lançar na sua mente os pecados, quantas vezes você negou, quantas vezes você traiu. Não. Lembra que ele disse que você é uma pedra, e que você será edificado para poder edificar. Peça perdão para o Senhor neste momento. Fala: Senhor, é em memória do Senhor que eu vou participar do teu corpo, do teu sangue.